Acreditar que tem dieta para diabético, sabia que dificulta muito mais você controlar essa diabetes? Mais ajuda do que atrapalha? Ou melhor, mais te atrapalha do que te ajuda você achar que tem dieta para diabético? Esse é o nosso tema de hoje. Seja muito bem-vindo por aqui, pelo nosso programa Diabetes 130. E por aqui falo para pessoas que têm diabetes tipo 2, falo de assuntos de como podem baixar a glicemia, de controlar a diabetes tipo 2 com 3 hábitos simples e ter a liberdade de comer sem medo. Eu sou Marcilene, enfermeira da equipe Açucareto, e hoje é o nosso tema da nossa aula esse. Acreditar que tem dieta para diabético deixa muito mais difícil o seu controle da diabetes. E nessa aula, você vai ter coisas que ninguém te conta. Hoje, o meu objetivo aqui é que você saia daqui parando de acreditar que tem dieta para diabético. Para você ter uma glicemia controlada, com liberdade de comer em paz e ter a liberdade de comer sem medo. Então, o meu objetivo aqui nessa aula é que você saia daqui acreditando de uma forma baseada na ciência que para você controlar a diabetes você não precisa viver em dieta para diabético, que você tenha paz na sua alimentação, de comer o que você gosta e ter a liberdade de comer sem medo. Então, essa é a minha intenção dessa aula de hoje. E isso, de onde eu tirei tudo isso? A Sociedade Americana de Diabetes, de 2 em 2 anos, ela faz umas recomendações profissionais sobre o controle da diabetes, sobre os cuidados com diabetes. E nessa recomendação de 2023, que está valendo até 2024, ela diz, né, aqui a minha tradução, que o controle da glicemia não depende de dietas restritivas, mas sim de combinações inteligentes de alimentos. Então, a Associação Americana de Diabetes, ela recomenda que pessoas com diabetes tipo 2 adotem um padrão alimentar individualizado, baseado em alimentos de verdade. E, por outro lado, a Sociedade Brasileira de Diabetes, que também de 2 em 2 anos publica diretrizes profissionais para o controle da diabetes. Dentro dessas diretrizes, aqui está a terapia e dentro dessas diretrizes está aqui a terapia nutricional, né? Aqui é ligado no termo técnico, mas é a alimentação, tanto para diabetes tipo 2 quanto para pré-diabetes. E, em termos gerais, o que ela diz nessas diretrizes? Que, aqui é minha tradução, tá? Que a dieta para diabético, com muitos não pode, gera mais ansiedade, pode gerar ansiedade, compulsão e abandono. Então, a sociedade, o abandono daquele ritmo alimentar. A Sociedade Brasileira de Diabetes afirma que as restrições severas tendem a ser insustentável, que você não consegue fazer por muito tempo. Então, tanto pode desencadear a culpa, e aí te afasta de uma alimentação saudável para controlar a diabetes e para viver bem, e também você tem estilo recaída, né? Você não consegue fazer a dieta e desanda tudo, descontrolando total a diabetes. Então, as duas maiores autoridades de diretrizes profissionais para o controle da diabetes estão dizendo isso. E aqui, no método Açucareto, a gente se baseia na ciência, em tudo que já é provado para controlar a diabetes, para acompanhar as pessoas que têm diabetes, para controlar essa diabetes com 3 hábitos simples e ter essa liberdade de
de comer sem medo, de comer sem medo, de se alimentar sem medo. Então, o nosso tema de hoje também vai ser baseado na ciência e na responsabilidade e bom senso do método Açucareto, de toda a nossa equipe, quando faz esse conteúdo aqui. Tudo bem? Então, já curte esse vídeo e te inscreve no canal, porque quando você faz isso, toda semana a gente está colocando conteúdo aqui e o YouTube te avisa. Então, não perca nenhum conteúdo sobre diabetes tipo 2 para você controlar essa diabetes tipo 2 com 3 hábitos simples. E aqui no método Açucareto, diabetes controlada é diabetes de 130 2 horas após a refeição. Então, vamos para o nosso conteúdo. E quando eu falo de achar que tem dieta para diabético dificulta muito mais você controlar a diabetes, torna muito mais difícil, vamos entender, na minha perspectiva, tá? No meu entendimento, o que é diabetes, o que é dieta para diabético. Aqui, no método Açucareto, a gente chama essa dieta para diabético, porque a maioria dos alunos acabam usando esse nome, mas é aquela dieta do não pode. Isso pode para diabetes, isso não pode. Aquelas dietas restritivas e sem sabor, e aquela dieta com cara de doente. Com cara de doente. Então, a dieta para diabético aqui, que eu vou falar, e o que isso torna muito mais difícil para você controlar a diabetes, é essa alimentação cheia de pode e não pode. E a gente vai descobrir que muito mais foi colocado culturalmente do que realmente são as diretrizes de tratamento da diabetes em relação à alimentação, e a cultura em si acaba te dificultando muito mais esse controle da diabetes, porque você acha que para controlar a diabetes você tem que viver em dieta para diabético. Isso pode? Isso não pode para diabetes. E pelo contrário, o que é que você pode? Comer de tudo. Claro que a gente vai ver aqui com bom senso, com qualquer outra pessoa. Deixa eu voltar aqui. Então, você pode estar perguntando assim, existe diferença entre uma alimentação saudável de quem tem diabetes e de uma pessoa que não tem diabetes? Existe essa diferença? Já que eu estou dizendo que a pessoa com diabetes pode comer de tudo, ela não precisa ficar em dieta restritiva. Não tem diferença em uma alimentação saudável para uma pessoa que tem diabetes e para uma pessoa que não tem diabetes. E eu vou te mostrar como acontece por dentro para você ter a liberdade de comer sem medo. E também para você deixar de pensar que tem comida para diabético. Então, por quê? Porque as pessoas são levadas a acreditar, né? As pessoas com diabetes tipo 2 são levadas a acreditar que tem dieta para diabético. Essa dieta é restritiva, sem sabor, cheia do pode, não pode. Está ligada não só ao nosso sistema de saúde tradicional de atendimento, mas muito mais à cultura. Para você entender essa parte cultural, eu vou te dar um exemplo de uma aluna que eu comecei a acompanhar nessa semana que eu estou gravando esse vídeo. E, claro que eu não vou falar o nome dela aqui por questão ética mesmo, mas retrata muito bem essa questão dessa cultura que faz com que acredite que tem dieta para diabético. Ela tem 48 anos, tem diagnóstico de diabetes há 1 ano. Ela chegou para mim desesperada porque essa glicemia dela disparou e ela estava com medo de ser internada. E aí eu pergunto para ela, como eu faço com todo o acompanhamento individual que eu faço, se ela já tinha feito o tratamento, né, para diabetes, como estava esse andamento dela. Há 1 ano atrás, na empresa dela,
que precisou fazer um check-up e ela descobriu que tinha diabetes. Foi ao médico, possivelmente obrigada pela empresa. O médico passou medicação para ela. Ela tomou e começou a passar mal toda vez que tomava. E ela parou por conta própria e começou a tomar chá. E aí eu perguntei para ela, você voltou no médico? Ela disse, não. Eu digo, por que você não voltou? Eu fiquei com medo dele me dizer, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E aí, como minha vizinha estava tomando um chá e ela disse que era bom, eu não estava sentindo nada, eu passei a tomar os chás e pronto. E aí eu fui perguntando, como assim de te proibir de comer? Não, porque eu sei que diabético não pode comer isso, não pode comer aquilo, e é tudo que eu gosto. Então, para não escutar algo que ela não queria, ela nem foi verificar a reavaliação da medicação e passou esse ano todo, mesmo se não sentindo nada, com a diabetes alterada. E aí agora passou mal. Ela passou mal não porque a diabetes antes não estava alterada, porque ela não conseguia associar aquilo, porque todos os sintomas que ela me falou nesse decorrer do ano estavam ligadas à glicemia alta, à diabetes descontrolada. E aí, essa cultura de que a pessoa que tem diabetes, ela vai ter uma alimentação muito restritiva, muito cheia de não pode, ou uma alimentação totalmente diferente do que ela já estava acostumada a se alimentar, faz com que você, às vezes, até evite de escutar um profissional de saúde ou evite de procurar. Eu sei que tem sistemas de saúde, tem profissionais de saúde que vão te dar uma lista de pode e não pode. Eu sei que tem isso. Mas eu tenho que ser também que tem profissionais de saúde muito bons. Só que a cultura de que a alimentação para diabético é aquela alimentação sem sabor e cheia de pode e não pode, faz você acreditar que tem alimentação para diabético. E não tem. O mesmo alimento que te alimenta, me alimenta que não tem diabetes. E aí, eu vou te mostrar agora como é que faz para você entender por dentro, ter essa compreensão por dentro da diabetes e da alimentação, para você comer em paz, para você perder essa dificuldade e ter a liberdade de comer sem medo. Então, vamos lá. O que você que tem diabetes tipo 2 precisa saber sobre alimentação e diabetes para você perder essa dificuldade de comer sem medo, que é o meu objetivo dessa aula de hoje para você. Uma coisa que eu quero que você entenda, compreenda nessa aula de hoje. 4 palavrinhas. Glicose, pâncreas, insulina e célula. Então, essas 4 palavrinhas, eu quero que você compreenda a inter-relação delas para você compreender um pouco da diabetes e compreender um pouco da alimentação para você ter essa liberdade de comer sem medo. Então, quando você pensar em glicose, eu quero que você pense como um termômetro. Como assim? A glicose, ela é essencial para a gente viver, sobreviver. Sem glicose, sem açúcar, a gente não sobrevive. A glicose, ela é um formato de açúcar, é o formato de açúcar que o nosso sangue absorve. Então, por isso que a gente faz a glicemia, açúcar no sangue. Então, a glicose, a gente não vive sem glicose. Você já viu aquelas pessoas, ou até mesmo você, já teve uma hipoglicemia, aquela baixa da glicemia, que começa a dar piripaque, começa a dar suor frio, dá enjoo, dá aquela sensação de desmaio, porque está baixando demais. Mas também ela não pode ser exagerada, porque o corpo entra em parafusos, ele é danoso por isso.
Então, quando você pensar em glicose na palavra, eu quero que você pense como um termômetro na temperatura, porque a glicose é um combustível para o nosso corpo, a gente precisa dela, e ela não precisa estar de mais e nem de menos, ela precisa estar em equilíbrio para o nosso corpo manter, num termo saudez que a gente chama de homeostase, se manter vivo com todas as funções funcionando. Então, a glicose ela precisa disso. Para você entender melhor isso, eu vou comparar a glicose com a temperatura, que é o mesmo mecanismo de homeostase, só que vou comparar com a temperatura porque fica mais fácil de você associar e medir. A nossa temperatura do corpo, ela tem uma variação de 35,8 a 36 até 37, 37,5 mais ou menos. Então, essa variação de temperatura é aceitável para o nosso corpo. O nosso corpo se mantém em equilíbrio, com todas as funções funcionando ali, tranquila, em questão da temperatura, que a gente chama de homeostase do corpo, equilíbrio do corpo. Ele precisa dessa temperatura para estar em equilíbrio. Se você baixa muito a temperatura, abaixo de 35 ali, você começa a entrar em hipotermia. Já viu aquelas pessoas ali que vão para o gelo ou para um ambiente mais frio, ou por alguma patologia, alguma doença ali que faz cair essa temperatura. Então, a pessoa vai tremer. Por que ela vai tremer? Porque o corpo quer voltar ao equilíbrio e vai produzir calor. Assim, ao contrário, se uma pessoa começa a aumentar a temperatura ali, 37,5, você começa a se sentir a pele mais ou menos quente, mas começa a 38, a sua pele fica bem quente. A gente chama de hipertermia, né? A famosa febre. Começa a aumentar essa temperatura muito, muito mais, o corpo começa a tremer. Começa a tremer. E aí, por que ele treme? Por que dá aquela sensação de frio? Para o corpo resfriar. Então, as células entram em movimento ali para produzir aquele resfriamento que a gente vai chamar de calor, resfriamento, e as tuas células voltarem ao equilíbrio ali homeostático. Por exemplo, quando você tem uma febre ali de 39, toma um antitérmico, em poucos minutos você vai transpirar, justamente que aquele antitérmico faz essa função. Ele vai resfriar essas células pelo mecanismo ali farmacológico, de interação farmacológica entre corpo, de remédio e corpo. Então, a nossa temperatura ela tem uma variação, nem mais e nem menos. Na glicose, a mesma coisa. Ela não pode vir menos e nem mais. Para eu te dar um valor aqui, para ficar mais fácil de você memorizar, aqui no método Sucareto, a gente tem uma glicemia capilar de referência, e essa glicemia capilar a gente tem de referência antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Então, antes das refeições é entre 80 a 100 e 2 horas depois das refeições de 130. Então, é um parâmetro que o corpo se mantém em homeostase, mantém em equilíbrio. Se tem diabetes, se não tem diabetes. Quem não tem diabetes consegue muito menos, uma glicose muito menos que isso, né? Muito menos de 130, mas também não vai chegar depois das refeições a 60, porque vai estar hipo. Então, a nossa glicose, ela nunca vai ser igual minuto a minuto, justamente por esse parâmetro. Ela não pode ser menos e também não pode ser mais. Então, entendendo isso, que a glicose é o nosso termômetro de energia, porque essa glicose vai para dentro da célula, das células do nosso corpo, para gerar energia, o nosso combustível, para falar, para movimentar nosso músculo, para pensar. Então, sem glicose, a gente não sobrevive. Só que a gente precisa estar em equilíbrio, tudo bem? Então, esse ponto eu quero que você entenda, compreenda isso, para que a gente chegue na parte de você ter a liberdade de comer sem medo.
tudo bem? Vamos para o nosso próximo ponto aqui. A outra palavra, né? Lembra que eu disse glicose, insulina, pâncreas e célula? Por quê? Essa glicose, ela vai para o sangue. Ela vai para o sangue, ela veio de duas fontes, né? Da alimentação e de dentro do corpo. É isso mesmo. A glicose vem da alimentação e de dentro do corpo. E você vai entender que não é só a alimentação que vai fazer controlar a sua diabetes, por esse fato aqui de vir de dentro do corpo também, certo? Então, guarde essa informação que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Então, essa glicose veio da alimentação ou de dentro do corpo. E para onde ela vai, né? Para onde ela vai? No sangue, ela tem que ficar esse termômetro, nem mais nem menos. E aqui, para ficar mais fácil para você memorizar, 80 antes das refeições e de 130, 2 horas depois das refeições. A glicose no sangue, ela não tem função nenhuma. Ela tem função dentro da célula. Para ela sair do sangue e ir para dentro da célula para gerar a nossa famosa energia, ela precisa de um transporte. Ela não vai sozinha. A glicose, né, tá ali no sangue, tá no sangue. Quando essa glicose está ali no sangue, ou vindo da alimentação, ou vindo de dentro do próprio corpo, o pâncreas entende que é a função dele, uma das funções dele, de produzir insulina, que é um hormônio, um líquido. Aí ele vem para o sangue, essa insulina vem para o sangue, essa insulina, ela cola na parede da célula para essa glicose entrar. Então, ela tipo abre ali um sistema de como se fosse uma fechadura. Essa insulina, a célula, né, tem o receptor dela, a fechadura dela. Então, ela vem para o sangue, cola ali na célula e essa glicose entra e fica em equilíbrio ali no sangue. As nossas células, todas as nossas células usam glicose, tá? Nosso cérebro, por exemplo, só consome praticamente glicose. Então, a gente usa para todas as nossas funções diárias, as nossas funções ali naquele momento, que o nosso corpo está acontecendo isso o tempo todo, e guarda o restante para ficar em equilíbrio. E onde o corpo guarda? No fígado, primeiramente, depois nos músculos e depois na gordura. E aí, daqui que ele tira quando a gente precisa dessa glicose, seja quando a gente dorme, que a gente está ali em jejum, quando a gente tem um estresse maior, tipo um susto, atravessar ali uma rua rápido, um estresse emocional, qualquer coisa que a gente precise de combustível a mais, o corpo lança a mão do que está guardado. Então, a gente vai ter glicose da alimentação direta ali, que a gente mede geralmente, a gente tem esse parâmetro antes, 2 horas depois da refeição, justamente por isso, né? E de dentro do corpo, só que se de dentro do corpo a gente não tem um controle, exatamente. E aí, é por isso que não é tão simples controlar a diabetes, não é tão fácil. E também de você pensar que a dieta restritiva vai te ajudar a controlar a diabetes, ela te ajuda por um tempo ali, mas como gera várias outras coisas emocionais, a tristeza, aquela frustração, aquele desgosto, aquela culpa, várias coisas que você não consegue manter aquela dieta, o teu próprio corpo começa a produzir glicose e aumentar muito mais o teu grande problema, que é a resistência insulínica, que a gente já vai ver. Então, quando a pessoa tem diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 2, as células que guardam essa glicose, que são o fígado, o músculo e gordura, principalmente fígado e músculo, eles têm dificuldade de guardar. Por quê? Por vários tempos, por vários anos,
o teu sistema de produção de glicose, o teu termômetro ficou desequilibrado. Ficou muita glicose no teu corpo, ficou muita glicose no teu sangue, né? Por alimentação, estresse e várias outras coisas. Muita glicose no teu sangue. Deixa eu ver se eu coloquei por aqui. Ficou muita glicose no teu sangue e esse pâncreas não começou a produzir muita insulina, e quando ele chegava para tirar essa glicose do sangue, essa célula não deixava, células para guardar aqui, não deixava ela guardar porque estava muito em excesso, estava estocado. É como se estava transbordando ali de glicose, o fígado, o músculo, a gordura e várias outras células, principalmente essas. E você entrou num sistema de ciclo vicioso de resistência à insulina. Quando a gente fala de resistência à insulina, é um termo saudade, né? Mas quer dizer que você produz a insulina, a pessoa que tem diabetes tipo 2 produz a insulina, mas não funciona direito. Então, resistência à insulina em tradução, é isso. E aqui está o maior problema da pessoa que tem diabetes tipo 2. Então, quando você tem essas dietas restritivas, acha que tem dieta para diabético, você começa a sofrer antes do tempo. E você acaba produzindo, tirando aquela glicose ali de dentro guardado e aumentando muito mais a tua glicemia, a glicose ali no sangue. Aumentando essa glicose no sangue, ela vem vindo além da alimentação, que muitas vezes o teu próprio sistema emocional você acaba tendo compulsão alimentar, mas também muita vontade por doce, muita fome, várias outras coisas que esse descontrole hormonal do hormônio insulina, que é causa raiz da diabetes, fez descontrolar várias outras coisas no corpo, tá? Mas esse é um outro tema mais detalhado que a gente aborda depois. O que eu quero que você compreenda aqui, para você ter essa liberdade de comer sem medo, é que a resistência à insulina, essa insulina não está funcionando direito, se essa insulina não funciona direito, essa glicose fica ali no sangue. Se você achar que tem comida para diabético, você sofre antes do tempo e você acaba tirando aquilo que está guardado ali de glicose dentro do corpo e produzindo mais glicose. Ora, você tem dificuldade de tirar a glicose no sangue, que você tem resistência à insulina. Aí você aumenta mais essa glicose. Aumentando essa glicose, aumenta mais a produção de insulina. Aumenta a produção de insulina pelo pâncreas lá, descontrola várias outras coisas dentro do corpo. Faz uma bagunça hormonal. Então, o corpo, ele fica trabalhando demais, em um termo geral, porque ele tenta voltar ao equilíbrio, ao princípio que é a homeostase, aquele termômetro, porque justamente você está mexendo com o combustível principal, que é a glicose, que é esse termômetro da energia. Tá certo? Então, só de você achar que tem comida para diabético, isso não pode para diabético, e que tem que comer comida sem sabor e sem gosto, já te prejudica hormonalmente por dentro e que faz essa glicose aumentar. E aí, eu estou falando de um termo geral, mas você vai produzir mais cortisol, mais adrenalina e várias outras coisas que você gera uma bagunça hormonal, porque é como se o teu corpo estivesse fugindo e toda fuga, essa sensação de fugir de alguma coisa, que o estresse emocional também causa, a gente faz um descontrole hormonal de cortisol, adrenalina e gera vários fatores de inflamação dentro do nosso corpo. E para quem tem diabetes tipo 2, acelera muito mais essa resistência à insulina, que aumenta a glicose. Então fica muito mais difícil você controlar essa diabetes só de achar que tem comida para diabético. Então, seguindo,
E como, né, parar de ter essa dificuldade de comer ou comer sem medo? Como saber disso, desse termômetro, dessa energia de glicose para comer sem medo? É você saber que a glicose ela tem que estar em equilíbrio o tempo todo no corpo, para o corpo funcionar direito, é como esse termômetro. E a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela pode alcançar esse equilíbrio, esse controle. Então, não é porque tem diabetes tipo 2 que essa glicose tem que estar disparado. Não. Se ela tiver 200, em qualquer horário, antes das refeições, 2 horas depois, em jejum, essa glicose está alta e o teu corpo começa a gerar gera uma bagunça que acaba gerando danos. Essa glicose gruda com alguma coisa, vai fazer entupir veia, perder o pé, ficar cego e várias outras consequências aqui por dentro, que eu vou fazer um outro vídeo, e tem vários vídeos no canal sobre como funciona isso por dentro dessa glicose alta que gruda, justamente o corpo buscando esse equilíbrio. Então, o que você precisa compreender para você ter essa liberdade é que a glicose tem que estar em equilíbrio. E para você, colocando aqui do método açucareto da glicemia ideal, que a gente busca, 80 a 100 antes das refeições e 130, 2 horas depois das refeições. Se tiver diferente disso, você tem que buscar ajuda para equilibrar essa glicose. Mas não precisa entrar nessa dieta para diabético de restrição absurda ou do pode não pode para diabetes, certo? Então, de você saber que tem que estar em equilíbrio, mas como buscar isso numa alimentação? Claro que aqui no método açucareto a gente trata de 3 hábitos simples para você conseguir fazer de uma forma fácil para ter essa glicemia controlada e 130 depois das refeições. E além da alimentação, sono e atividade física, musculação, que é o primordial para isso. Então, buscar esse equilíbrio, né, desse termômetro da glicose faz com que você coma sem medo. Mas como fazer isso na alimentação? Como entender isso na alimentação sem dieta para diabético? Tá. A alimentação saudável, né? Como geralmente me perguntam. Tem diferença de quem tem diabetes e quem não tem diabetes? Uma alimentação correta para qualquer pessoa, seja para quem tem diabetes, para quem não tem diabetes, ela tem que ser um trio que acaba abordando todos os nutrientes. Quando eu digo um trio, se a gente aprender a dividir um prato em 3 grandes grupos alimentares, facilita muito esse aprendizado e facilita a gente comer o que a gente precisa. Aqui no método açucareto, para a gente ter essa alimentação correta e para ficar fácil de fazer, eu faço o protocolo da refeição COQ-P, que serve para a pessoa que tem diabetes e que não tem diabetes. Só que a pessoa que tem diabetes, ela precisa ser mais simples e mais rápido, ela aprender a comer o que gosta, tendo essa liberdade de perder o medo e baixando essa glicemia. Então, de pensar a alimentação desse jeito, de fibra, açúcar, né? Açúcar aqui é todo carboidrato, mas aqui no método açucareto a gente coloca no grupo do açúcar as frutas também, porque é açúcar, tá? Então, aqui envolve carboidrato no geral, certo, né? Incluindo as frutas, e proteínas e gorduras. Então, se a gente aprender a comer nesse trio sempre, do café da manhã ao jantar, a gente tem uma alimentação saudável. O açúcar, o carboidrato, quanto mais qualidade, quanto mais comida, é melhor, mas ele alimenta. Mas ele tem que estar numa quantidade equilibrada. E quando eu como sempre esse trio de fibra, né, que tem ali nas sementes, nas verduras, nos legumes, o açúcar mais de qualidade e a proteína, a minha glicose
ela tende a ficar naquele parâmetro daquele termômetro correto. E quando a pessoa tem diabetes, ela começa a comer assim, ela baixa essa glicemia. E a nossa experiência aqui com o método açucareto é que ela baixa essa glicemia e pouco a pouco ela vai diminuindo as medicações dela, porque ela consegue manter ali, ajudado com a musculação e ajudado com o sono. Então, a alimentação para a pessoa que tem diabetes, ela não é diferente de uma pessoa, de uma alimentação saudável para quem não tem diabetes. E por quê? E por que isso? Se a pessoa que tem diabetes, né, se a pessoa que tem diabetes come mais exagerado um pouco, ela não tem a capacidade do organismo dela, devido à questão da insulina não funcionar direito, essa glicose vai ter pico de glicose. Ela vai ter essa glicose alta ali, né, depois da alimentação. E aí, uma alimentação, em média, ela leva, se tiver proteína, açúcar e a fibra, ela leva, em média, 2 horas para absorver. Mas se for uma alimentação muito pesada, tipo carne, gordura e uma quantidade maior, né, junto com proteína e açúcar, ela pode levar até 6 horas para absorver toda aquela refeição. Mas, em média, ela leva de 2 horas para absorver essa refeição. E se for só o açúcar sozinho, né? Por exemplo, um pão com açúcar sozinho, tá? Um pão com café com leite e açúcar sozinho. Você leva 20 minutos para absorver e essa glicose fica muito alta. Se a pessoa que tem diabetes, tipo 2, ela vai ter dificuldade de tirar aquele açúcar rápido ali do sangue e vai ter um pico de glicose. A pessoa que não tem diabetes, ela vai tirar aquele açúcar do sangue e vai guardar nas gordurinhas e no fígado, né? Então, a pessoa que não tem diabetes, ela vai ter um pico de glicose, mas vai normalizar rapidamente, só que ela vai gerar vários danos do corpo, dentro do corpo dela, inflamação e outras coisas, porque ela está comendo mais do que ela deve. Então, quando a gente faz numa refeição saudável para todos, né? Para todos, a gente fala de uma configuração que a pessoa pode comer o que gosta, ter uma liberdade de comer o que gosta, baixar essa glicemia e também a própria família pode comer junto, porque não precisa ser ruim a alimentação, e emagrecer, viver saudável. Então, fica muito mais fácil para a pessoa que tem diabetes tipo 2 manter uma alimentação dessa do que uma dieta de pode e não pode para diabetes, porque ela come o que ela gosta, ela tem a liberdade de comer, de saber combinar os alimentos que ela gosta, de ter liberdade de comer sem aquela preocupação que pode controlar a diabetes, consegue baixar essa glicemia, baixar essa diabetes e vive em paz. Então, aqui eu quero reforçar que a pessoa que tem diabetes, ela não precisa viver em dietas restritivas para diabético, não precisa comer diferente da família. A gente tem um padrão de alimentação saudável que serve para a pessoa que tem diabetes e que não tem diabetes. Claro que o cuidado aqui da pessoa que tem diabetes é ela não exagerar nem no açúcar nem na quantidade, porque a insulina dela não funciona ali como uma outra pessoa que não tem diabetes. Então, ela vai ter mais dificuldade de normalizar aquele açúcar. Então, é só esse cuidado aqui, mas dá para levar bem tranquilamente mesmo. E se você não baixar, não fizer nada, não aprender a comer de uma forma inteligente para baixar essa diabetes e ter a sua liberdade de comer sem medo, se não baixar essa glicemia e manter essa glicemia ali de 200 ou mais, o que acontece? O que acontece é que quando a gente mantém essa glicose muito alta no sangue, né? No sangue, o corpo ele tenta voltar ao equilíbrio. Então, quando ele tenta voltar a esse equilíbrio, ele acaba gerando várias outras bagunças no corpo. Por exemplo, a glicose alta vai aumentar o distúrbio do hormônio insulina, vai fazer com que
essa insulina não funcione direito mais ainda. Junto com esses dois, vai fazer com que hormônios do sono, como a melatonina, não seja produzida adequadamente. Aí gera uma outra bagunça no teu corpo. Faz com que o hormônio do crescimento não seja produzido direito. Então, você não tem a mesma capacidade de ter músculo. Vai fazer com que o hormônio lá do estômago, que dá saciedade, que a gente chama de grelina, não funciona direito, então você sente muita fome, vai ter muita vontade por doce. Então, o que acontece por dentro do seu corpo, ele gera uma bagunça hormonal em todos os seus hormônios. Outro fato é que essa glicose alta, né? Lembra que ela tem que estar num parâmetro ali para estar em equilíbrio, para o corpo estar funcionando direito. Porque quando ela fica muito alta, 200 já é alta, ela é tóxica. Ela é não só tóxica para o cérebro, né? Já viu casos de pessoas que vão para uma UTI porque essa glicose está muito alta, mas também ela vai grudando por dentro de várias proteínas do corpo e vai bagunçando o corpo. Como assim? Ela gruda em proteína, por exemplo, que forma o colesterol bom. Aí o teu colesterol bom não é produzido. Aí aumenta o teu colesterol ruim, que na verdade não tem colesterol ruim nem bom, né? O colesterol ruim trabalha mais. E o colesterol bom, né? O chamado, faz a limpeza daqueles resíduos do colesterol mais denso, né? Que é o chamado ruim. E aí, se você não tem colesterol bom na quantidade certa, o colesterol ruim fica lá, ele não é limpo da corrente sanguínea e cola e entope a veia. E vários outros, né? Há várias outras, por exemplo, outros que colam outras proteínas, por exemplo, proteína que forma o colágeno, que precisa para nossas veias e artérias. Então, se você mantém essa glicose alta, você não tem a formação do colágeno adequado. E o colágeno não é só para a pele, não. Os nossos vasos, eles precisam, a elasticidade das veias e artérias, eles precisam do colágeno para esticar e voltar ao normal. Como a glicose alta gruda numa proteína que vai formar o colágeno, você tem baixa produção de colágeno. E aí, as tuas veias e artérias ficam endurecidas. Mais chances de ter infarto, mais chances de perder o pé, mais chances de ficar cego. Então, a glicose alta, ela gruda por dentro, gruda mesmo, e não desgruda mais se não for feito nada. Então, aqui você precisa manter o equilíbrio, voltar ao equilíbrio dessa glicose para o teu corpo voltar ao equilíbrio normal. E quando você consegue fazer isso, a insulina funciona melhor. E aí fica muito mais fácil de você manter o controle da diabetes com estilo de vida, né? Com os 3 hábitos simples que, como a gente fala aqui no Método Açucareiro. E aí aqui, desse ponto cultural, da maioria das pessoas não ter esse entendimento, erram nesse ponto aqui que é de achar que tem comida para diabético. Porque isso é bom, isso não é bom para diabetes. Acaba mais gerando mais glicose alta, mais bagunça hormonal, mais confusão. Por quê? Porque com a ideia de ter comida para diabético, afasta aquela pessoa até de escutar um profissional de saúde que vai ajudá-lo, porque ele acha que vai dar aquela lista, igual o aluno que eu falei no início, né? Aquela lista vai me proibir de comer tudo que eu gosto, então eu nem vou escutar. Então, essa cultura, esse achar que tem comida para diabético, é um dos pontos que mais as pessoas erram e que dificulta esse controle da diabetes tipo 2 de uma forma mais simples no dia a dia delas. E aí aqui eu quero deixar uma atividade para você, para encerrar esse vídeo aqui, certo? Para você te ajudar desde já desse vídeo, para você te ajudar a comer sem dificuldade, comer sem medo. Então, anote aí no seu celular, anote aí no seu caderno e já faça. Primeiro, liste 5 alimentos que
que você comeu hoje, ou dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, o que você comeu ontem. E aí veja se você está comendo mais fibra, mais açúcar ou proteína, ou veja se você está comendo dentro do prato saudável, que é para alimentar a gente. Pegue os seus alimentos, lixe os seus 5 alimentos e distribua aqui, certo? Por exemplo, o que você comeu no café da manhã, o que você comeu no almoço. Faça o bloco da sua refeição. Então, pegue os 5 alimentos que você comeu hoje, por exemplo, e coloque nesse prato aqui e veja se você está comendo de uma forma saudável para controlar a diabetes ou se você está comendo praticamente só açúcar. E aí, coloca aí nos comentários para mim, tá? Se você sabe o que é, se você sabe identificar o que é fibra, o que é proteína, o que é açúcar, se você tem essa dificuldade, e coloca para mim quais são as tuas maiores dificuldades na alimentação, que aí eu posso fazer outros vídeos para outras aulas, para você ter uma compreensão aqui, para te ajudar a controlar essa diabetes com os 3 hábitos simples e ter a sua liberdade de comer o que gosta. E aí aqui eu quero que você lembre de verificar a sua glicemia, de medir a sua glicemia. Por quê? Se você só sabe se está alta ou não, se você medir a sua glicemia. A mais fácil é a capilar, essa da ponta de dedo, porque você tem, é fácil de comprar no laboratório, na farmácia. Mas você pode fazer com sensor, né? Que é aquele que fica 24 horas e não tem agulha, que é mais caro, mas compensa também. Mas de alguma forma você tem que medir a sua glicemia. Não precisa ser todo dia, mas de fazer o seu mapa de glicemia. Aqui no Método Açucareiro a gente chama de mapa D130, porque além do mapa da glicemia a gente coloca os outros hábitos, justamente para criar um caminho para você controlar a diabetes muito mais fácil e sustentar isso no dia a dia sem problema para você ter liberdade de comer sem medo, a liberdade de vida que você quer. Então, em resumo da nossa aula hoje a gente viu que achar que tem comida para diabético, ele mais te prejudica do que te ajuda realmente a controlar a diabetes. E esse achar, ele vem muito da cultura do que você ouviu. Às vezes tem sim profissionais que te dão uma lista de pode e não pode para diabético, tá? Mas assim como também tem outros profissionais muito bons que te ajudam a adaptar a sua alimentação de uma forma individualizada para você, sem problema. Mas a cultura de achar que tem comida para diabético, ele impede até de você ouvir o profissional. E aí você acaba fugindo de tudo isso. E quando vê, essa glicose já está disparada aí. E como você não tem o hábito de verificar essa glicemia, você não sente nada, ou melhor, o que você sente, você não associa diabetes, e essa glicose fica alta e causa várias outras consequências, como perder o pé, ficar cego. Então, a gente viu nessa aula de hoje que não precisa ficar em dieta para diabético. Basta comer de uma forma saudável, equilibrada, sempre olhando para a sua glicemia, que você pode fazer seu mapa de glicemia para não verificar todo dia sua glicemia, mas tendo a compreensão de que a glicose é o nosso termômetro e ela tem que estar num parâmetro ali. E aí, aqui no Método Açucareiro, a gente tem um parâmetro de glicemia capilar de 80 a 100 antes das refeições e de 130, 2 horas depois das refeições, justamente porque é esse termômetro que faz com que essa glicose não aumente demais, corrija a causa raiz da diabetes, que é voltar ao equilíbrio dessa insulina, diminuir os remédios, que dá para fazer isso de uma forma a longo prazo, tá? Com responsabilidade e bom senso, mas o mais importante, você comer sem medo de descontrolar a diabetes, baixando esse diabetes, comer tendo a liberdade na sua alimentação e comer sem medo, e mantendo essa diabetes controlada para viver a vida que Deus te fez para viver. Diabetes, ela é só um desafio. Assim como outras pessoas têm outros desafios na vida. Assim como eu tenho os meus desafios na vida.
na vida, mas ela não precisa ser uma sentença de doença ou sentença de prisão ou de privação para você. E aqui no canal Açucareto, a gente trata de assuntos para você que tem diabetes tipo 2, para controlar diabetes tipo 2 com 3 hábitos simples e ter a liberdade de comer sem medo. Então, assiste várias outras coisas do canal aqui, pergunta. Se ficou alguma dúvida ou você quer colocar alguma coisa, coloca nos comentários ou acessa o Facebook Açucareto, o Instagram Açucareto e pergunte, desabafe, porque assim a gente te conhece mais e consegue fazer conteúdos aqui para você controlar essa diabetes tipo 2 com 3 hábitos simples e ter a sua liberdade de comer sem medo. Então, até a próxima aula.